Aleluia, aleluia. Bom dia, casa de oração. É um prazer estar aqui nesse domingo, podendo compartilhar um pouco da palavra do Senhor e tudo que Ele tem para dizer para nós nessa manhã. Espero que você possa receber tudo que o Senhor colocou no meu coração, porque eu creio que todos nós somos ministrados antes de podermos passar qualquer coisa para frente. E convido você aí de casa nesse momento, fechar os seus olhos e fazer uma breve oração comigo. Senhor Deus e Pai, eu sei que tudo e todas as coisas foram feitas por Ti e são para Ti. Senhor Jesus, nós agradecemos o Teu sacrifício. E Espírito Santo do Senhor, o Senhor é aquele que nos convence do pecado, do erro. É o Senhor quem vai convencer a cada um nesta manhã daquilo que o Senhor tem para mostrar, aquilo que o Senhor tem para revelar. Estou aqui apenas como um servo do Senhor, mas aquele que convence és Tu, Espírito Santo. Então eu lhe peço, invada através dessa live vidas, casas e toque sobre todas as pessoas que estiverem assistindo de uma maneira sobrenatural, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, o tema dessa ministração é ser filho. Isso é incrível. Isso é incrível e nós vamos decorrer um pouquinho sobre isso. Vamos quebrar alguns mitos também que foi criado em cima disso. Então, para não ficar muito aqui em cima da minha palavra, vamos para a palavra do Senhor, que é ela que é eficaz. Queria que abrisse aí em Gálatas capítulo 4, a partir do verso 3. Aleluia. Assim também nós, enquanto éramos meninos, estávamos como servos sujeitos aos princípios elementares do mundo. Mas, vindo o cumprimento dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, e desta forma recebermos a adoção de filhos. Queria que você frisasse em cima desse versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, e dessa forma recebermos a adoção de filhos. Por enquanto é aí. Por muito tempo eu ouvi, e creio que você também, que todo mundo é filho de Deus, que todo mundo que nasceu é filho de Deus. Aí nós temos que aprender uma coisa, que existe uma diferença entre criatura e ser filho de Deus. Isso não são palavras minhas, mas eu vou te mostrar isso na Bíblia. Nem todos são filhos de Deus, mas aqueles que creem no sacrifício de Jesus. Aqui na palavra nós acabamos de ler que o Senhor Deus enviou o seu Filho. Ele enviou Ele sobre todas as medidas da lei, porque Ele teria que nascer de uma mulher, Ele teria que vir e suportar todas as leis que estavam sobre nós. Ele é o único que podia vencer elas, e assim como Ele fez, Ele venceu elas, e através desse sacrifício, aqueles que creem, foram feitos filhos por adoção. Isso às vezes parece meio difícil, né? Porque todo mundo acha que é filho de Deus somente porque nasceu. Mas nós somos feitos filhos de Deus quando nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo. Mas eu vou te mostrar isso aqui na palavra, para não ficar somente eu falando. Vamos abrir aqui em João, no capítulo 14, verso 1 ao 7. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, ponto e vírgula, como podemos saber o caminho? 6. Jesus respondeu-lhe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus respondendo uma indagação aqui de Tomé.
Só existe um caminho que leva ao Pai. Pense bem comigo, seria um negócio meio estranho se o próprio Deus enviou o teu Filho para que Ele pudesse nos remir e que através dele nós fôssemos feitos filhos por adoção. E aqueles que não acreditam em Jesus, nós sabemos que existem muitas pessoas que não creem em Jesus, alguns ainda creem que Ele virá, mas ainda acreditam que Ele não veio. Como esses poderão ser considerados filhos? Então nessa manhã, eu peço para que o Espírito Santo do Senhor toque em nossos corações e testifique mais uma vez de todo o sacrifício que Jesus fez por nós. E quando nós reconhecemos isso, nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Aproveitando o gancho aqui desse capítulo, eu acho ele um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Ele desmistifica algumas coisas que a gente ouve, uma dessas que todos são filhos, e uma outra que eu já ouvi dizer, pessoas usam isso como uma muleta ainda. Foi criado há muitos anos atrás em Roma, é conhecido como universalismo. Pessoas que dizem que todos os caminhos levam a Deus. Pensando bem no que eles diziam isso pensando em salvação, que todos seriam salvos, mas a gente sabe que isso não é verdade. Mas se você pegar o que eles dizem, que todos os caminhos levam a Deus, e todas as desculpas que a gente ouve aí quase todos os dias, não quero saber desse Jesus, não, eu não quero fazer sacrifício, para que orar? Não precisa, todo caminho que eu escolher vai me levar a Deus. E por um ponto eles estão certos, todos os caminhos levam a Deus. Porém, antes de você achar que eu estou falando maluquices aqui, todos os caminhos sim levam a Deus. Vai existir um dia que todos passarão por Deus, todos nós vamos ser julgados por Deus, mas existe uma diferença. Você pode ler em Romanos depois, Romanos 2 na sua casa, deixa isso bem claro, Coríntios, Apocalipse, você pode ler e tirar suas dúvidas em casa. Todos nós vamos passar por Deus, mas existe uma diferença. Uns vão conhecer o Deus juiz, vão ser julgados por morte eterna, mas uns vão conhecer o Deus Pai. Aleluia, Deus. Existem sim caminhos, todos os caminhos sim vão levar a Deus. Uns vão conhecer o justo juiz, e outros vão conhecer o Deus Pai, o Deus Abba, aquele que nos amou primeiro, aquele que nos deu a chance de um dia sermos chamados de filhos. Corra para esse caminho, que você vai conhecer o Pai. Corra para esse caminho qual Jesus já conquistou para mim e para você. Basta você crer, basta você acreditar, em nome de Jesus, e isso vai ser maravilhoso. Eu queria continuar aqui. Nós vamos agora ler, gostaria que vocês abrissem em Lucas, capítulo 15, a partir do verso 25. Agora nós descobrimos o que nós temos que fazer para ser filhos. Nós temos apenas que crer que tudo foi feito por Jesus. Nós que cremos em Jesus, cremos no sacrifício de Jesus, nós fazemos parte dessa aliança. Nós ganhamos a adoção de Deus Pai. Mas existem pessoas que reconhecem que Jesus fez tudo isso por nós, reconhecem Deus como Pai, mas elas ainda não aprenderam a como viver como filhos, a como ser filhos. Você conhece alguma família que existem ali 3 filhos? Pai e mãe tiveram 3 filhos, 2 deles vivem super bem, 2 deles desfrutam de tudo aquilo que o pai oferece a eles. Eles vivem bem, eles são felizes, eles desfrutam totalmente daquilo que o pai dá para eles, todo o suporte que o pai dá a eles. Mas existe um dentro da casa do pai que ele não vive bem. Ele está sempre murmurando, ele está sempre achando ruim, ele está sempre achando que os irmãos dele estão sempre sendo beneficiados. Ele é aquele que gosta de que todo mundo sinta pena, sinta dor dele. Existe esse tipo de filho que ainda não reconheceu o senhorio do teu pai de verdade. Em Lucas 15, a partir do verso 25, uma passagem muito conhecida por nós, que é a passagem do filho pródigo. Mas eu queria me atentar aqui não no filho pródigo, mas no irmão do filho pródigo. Nós iremos aprender aqui algumas coisas que nós, como filhos, não devemos fazer. Amém?
Verso 25: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e aproximou-se de casa, ouviu a música e as danças, e chamando a si um dos servos, perguntou-lhe o que poderia ser aquilo. E ele lhe disse: o teu irmão voltou, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recebeu o são e salvo. Mas ele saiu e não queria entrar, e o seu pai o rogava-lhe. Mas ele, respondendo-lhe, disse ao seu pai: eis que há tantos anos eu te sirvo, sem nunca transgredir nenhum dos seus mandamentos, e jamais me deste um cabrito para regozijar-me com os meus amigos. Mas logo que regressou este seu filho, havendo devorado tua fazenda com as prostitutas, e mataste o novilho cevado, ele então lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas, mas era conveniente que nós nos regozijássemos e festejássemos, porque seu irmão já estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Amém. Aqui é exatamente aquilo que eu acabei de falar para vocês. Um irmão que vivia dentro da casa do pai, mas ele não se via como filho. Fazendo um paralelo com os dias de hoje, tem muita gente que está dentro da casa do pai, ele serve dentro da casa do pai, ele reconhece Deus como pai, mas ele não sabe viver como filho. Tem pessoas que estão dentro da igreja, tem pessoas que vêm aqui todos os dias, mas elas ainda não reconheceram que são filhos, eles ainda não reconheceram o desfrutar de coisas maravilhosas que Deus Pai tem para as nossas vidas. Eu queria frisar aqui no verso 20, 25, 26, seu filho mais velho que estava no campo, ele se aproxima, ouve as danças, e quando o pai, vamos resumir, ele não gosta do que o pai faz. O filho que não entendeu o propósito de Deus na vida dele, ele não se alegra com a vida dos irmãos dele, ele não sente alegria e ele não sente prazer na vida dos seus irmãos e daqueles que estão próximos. Aquele que não se reconheceu como filho, ele é invejoso. Aquele que não se reconheceu ainda e não soube viver como filho, ele tem inveja de tudo aquilo que os outros já estão desfrutando. Um segundo ponto que eu queria levantar são nos versos 29 e 30. Ele indaga ao pai e diz que há tantos anos ele já serve o pai, ele está ali sempre junto, ele está trabalhando, e o pai nunca deu para ele aquele novilho, para ele poder fazer uma festa ali com os amigos dele. Mas o irmão dele acabou de chegar, e o pai, mesmo sabendo do que o irmão tinha feito, ele recebe ele de braços abertos, vai lá e pega um novilho maravilhoso e faz para ele. Então Jesus tem que dar uma resposta dura para ela. Fala assim: olha, isso são coisas para os filhos, para aqueles que estão assentados à mesa. Eu não posso fazer isso ainda. Isso poderia ser feito para os filhos. Me desculpe. Ele faz até a comparação com o cachorrinho, que é um ser querido. A gente ama o cachorrinho, ele tem até uma passagem na nossa casa, mas ele não é filho, ele não está sentado à mesa. Mas essa mulher, com uma fé tremenda e com uma resposta maravilhosa, ela diz: Senhor, eu preciso só dessas migalhas que caíram ali no chão, até os cachorrinhos comem dela. O Senhor fica perplexo com a resposta dela, porque ela sabe, fala assim: eu não quero usurpar aquilo que é deles, mas eles não estão aproveitando ainda aquilo que lhes foi dado. Então apenas um pouquinho disso já vai me ajudar, um pouquinho disso já vai ser maravilhoso. E através disso, naquele mesmo momento, a palavra diz que instantaneamente a filha daquela mulher foi liberta e curada. Eu não sei se você percebeu ainda, mas antes mesmo dela fazer parte
dos filhos de Deus, antes mesmo da aliança se estender a ela, ela já percebeu que o desfrutar dos filhos de Deus é bênção. Naquele mesmo instante, a filha dela deixou de ser endemoniada, ela foi liberta e foi curada. Ela ainda não era filha e ela já estava desfrutando da cura e libertação. Imagina aquilo que Deus pode fazer a partir do momento que nós nos tornamos filhos, a partir do momento que nós nos reconhecemos como filhos de Deus. Se Deus liberta e cura, se Deus liberta e cura antes mesmo de acontecer isso, imagina agora que nós nos reconhecemos como filho, que Deus nos adotou como filhos. Aprenda a desfrutar das coisas maravilhosas que Deus tem para as nossas vidas. Libertação, cura. Libertação, cura. Deus pode fazer grandes coisas sobre as nossas vidas. E por último, um ponto que nós jamais podemos esquecer: esse Deus todo-poderoso, Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus bom, mas Ele é um Deus, acima de tudo, Ele é amoroso. Esse Deus é amor. E não esqueça por nenhum momento que nós podemos ser chamados de filhos hoje, porque um dia Ele nos amou e entregou o seu Filho por mim e por você. Thales, mas para que você diz todas essas coisas? Às vezes, reconhecer o Pai não é um caminho tão difícil, né? Eu creio no que Jesus fez. Mas crer no que Jesus fez, reconhecer o Pai, às vezes não te faz viver como filho. Nessa manhã eu só queria que você recebesse essa paternidade, recebesse essa adoção que nos foi dada através de Jesus e começasse a desfrutar das coisas que o Senhor tem para as nossas vidas. Esses dias nós temos passado por momentos difíceis, nós estamos no meio de uma pandemia, momentos que temos que ficar reclusos, não estamos congregando juntos, alguns não estão podendo trabalhar, alguns estão tendo falta de algumas coisas, e nós temos passado um primeiro semestre tão difícil. Mas para aqueles que são filhos, eu creio e declaro isso em nome do Senhor Jesus, como um profeta das boas novas. Você aí da tua casa, receba isso em nome do Senhor Jesus. Você que é filho, você vai desfrutar do melhor segundo semestre da tua vida. É quando tudo parece que está impossível, é que Deus começa a agir. O problema é que nós confiamos demais na nossa força, nós confiamos demais naquilo que nós achamos que somos bons, nas nossas habilidades. Mas nós somos filhos, e nós cremos num Pai amoroso. Então em nome do Senhor Jesus eu declaro, esse segundo semestre será o melhor semestre das nossas vidas. Vai haver abundância, haverá saúde, haverá maravilhosas graças dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. Nós seremos tocados, nós seremos transformados por aquilo que Jesus vai fazer. Mas nós temos que crer e confiar que o Pai é dono de todas as coisas. Você aí na tua casa agora, tire esse momento, comece a refletir em toda a herança que nos foi dada, que você comece a desfrutar da bênção de que é ser um filho de Deus. E você vai ser surpreendido nesse mês, você vai ser surpreendido no resto desse ano. Coisas grandes virão. Eu sei que tem muita gente falando coisas ruins, televisão, notícias. Não se apegue a isso, se apegue à palavra de Deus, e se apegue a um Pai que te ama, um Pai amoroso e justo. Amém? Em nome do Senhor Jesus, nós vamos cantar um louvor maravilhoso agora. Exatamente, ele é a palavra do Senhor. João 14, nós acabamos de ler ele, nós vamos cantar João 14. Tudo que nós vivemos e tudo que nós construímos, tudo que hoje nós temos como filhos, foi pelo sacrifício de Jesus. Então aproveite esse momento aí na tua casa, comece a orar, comece a declarar essa canção como uma oração na tua vida, que o Senhor vai tocar em nome de Jesus. Se turbe o vosso coração,
crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Aleluia, aleluia. Gostaria que você aí de casa, que ainda não cria nesse Jesus, que ainda não tinha sido tocado pelo Espírito Santo do Senhor, eu creio que a presença do Espírito Santo chegou aí na tua casa. É aquele que nos convence de que Jesus é o Filho de Deus. É aquele que nos convence que Jesus é o único caminho, que somente Ele é a verdade e através dele nós teremos vida eterna. Você aí da tua casa que reconhece Jesus agora, você aí da tua casa que foi tocado e crê que Jesus é o Filho de Deus, gostaria que você fizesse uma breve oração comigo e que depois pudesse deixar o seu comentário, nos chamar em inbox, entrar em contato conosco, para que nós possamos te dar todo o suporte, para que você possa caminhar junto conosco nessa caminhada de fé, amém? Espírito Santo do Senhor, eu só tenho que te agradecer por esta manhã, te agradecer por cada vida que estava envolvida nesse culto de hoje, tanto aqui e tanto as pessoas em casa. Espírito Santo, eu sei que o Senhor é quem convence, eu sei que é o Senhor quem toca, nada do que eu fizer aqui tem mérito algum sobre a minha vida, é tudo por você e tudo sobre você. Que as pessoas possam
reconhecer o sacrifício feito por Jesus um dia, e que através desse reconhecimento comecem a se ver como filhos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, novos filhos, seja como filho, haja como filho, reflita o DNA de Deus na sua vida e desfrute do melhor do Senhor sobre nós. Aleluia.